Jesus, ele viveu entre nós na época da lei ou na época da graça? Quando terminou a lei e quando começou a graça? São assuntos que iremos tratar neste vídeo. Olá, Pai do Senhor para todos, que Jesus Cristo continue nos abençoando. Espero que todos vocês estejam bem com a graça do nosso Senhor Jesus. Hoje iremos falar um pouco sobre quando Jesus viveu entre nós. Ele viveu na lei, ele viveu na graça, quando terminou a lei e quando começou a graça. É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Como sabemos, o Novo Testamento começa no livro de Mateus, mas ali não é o Novo Testamento. E então, por que se começa se não é o Novo Testamento? É porque em Mateus, logo no início, a gente vai ver que começa com a genealogia de Jesus, com as gerações passadas, e isso foi para uma compreensão melhor para os ensinos. E assim, venhamos ter uma melhor compreensão sobre os assuntos. Por isso que Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, mas ali ainda é o Antigo Testamento. Falando sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o próprio Jesus disse que veio para cumprir a lei. Também os profetas falaram sobre isso. Então veja o que está escrito em Mateus, capítulo 5, versículos do 17 ao 19. Não pensei que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mínimos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que os observar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Então vejam que Jesus disse que veio para cumprir a lei. Aqui Jesus Cristo estava vivendo na lei. E quando a gente começa a falar sobre esse assunto, a gente começa a esclarecer mais sobre aquela época. Se Jesus disse que neste momento da história ele veio para cumprir a lei, é porque ele ainda estava vivendo na época da lei, porque ele veio para cumpri-la e não para revogá-la. Mas e então? E quando terminou a lei? Ele veio para cumprir. Ele veio, como diz o profeta Isaías, ele veio para ser levado como ovelha ao matadouro. E aí se cumpre as Escrituras. Mateus capítulo 27 e o versículo 50. Vejam que eu já estou no capítulo 27 de Mateus e ainda é a lei. Essa época aqui não é da graça. Mas isso não é ensinado nos ministérios. Porque será que é porque convém a eles que vocês não saibam disso? Mateus, capítulo 27 e o versículo 50, ele está no Gólgota.
Aqui, nesta parte da história, que já está se aproximando do fim do livro de Mateus, Jesus ainda está vivendo na lei. Aqui, ele está na crucificação. Como sabemos, Jesus foi crucificado entre aqueles dois malfeitores. E ali, o nosso bom Deus deu seu Filho em morte de cruz para salvar toda a humanidade. E é justamente aqui que Jesus, ele cumpre o que foi lhe mandado, o que foi lhe ordenado. Jesus Cristo, ele em morte de cruz. E Jesus clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Em outra tradução, diz que ele entregou o seu Espírito. Foi o último suspiro dele. Aqui, neste momento da história, no capítulo 27, Jesus Cristo, ele estava dando seus últimos suspiros na época da lei. Aqui estava uma fase da história com os planos de Deus mudando de fase. E agora Jesus, ele foi crucificado, foi morto, como já sabemos. Não estou aqui para falar desse texto, da crucificação, e sim da história, para mostrar que o livro de Mateus não é o Novo Testamento. Jesus, então, ele foi crucificado, ele foi sepultado. Estive lá no sepulcro de Jesus, que é próximo ao Gólgota. Mateus capítulo 28, versículo 9 e 10. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide, dize aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Isso aconteceu após a ressurreição de Jesus. Ele se encontrando depois com os seus discípulos. Aqui, ele se encontra com elas. Quem são elas? A Maria. Então aqui a gente vê que Jesus Cristo, ele inicia a graça. Começa-se a graça com a ressurreição de Jesus. Começa então uma nova fase da história. E eu já estou no capítulo 28 de Mateus. Vamos continuar em outro vídeo, parte 2.